Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Como estamos? Hoje nós vamos fazer uma live bem diferente, falando sobre Covid, nós vamos falar das atualizações sobre as vacinas. Eu acho que vai ser bem interessante. Já praticamente um ano e pouco já se passou e eu acho que tem uma grande esperança, na verdade, né, em relação ao aparecimento da vacina. Nós estamos aqui aguardando a doutora Luciana Haddad, que é minha convidada de hoje, enviar solicitação. Nós vamos falar tudo o que está acontecendo depois de tanto tempo, né, dessa pandemia tão desagradável. Mas tem a vacina. Olá, Luciana, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Está um pouco baixo aqui. Vamos dar uma melhorada. Prazer Tudo estar aqui bom? com você. Tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, é um prazer estar aqui de novo. Você é Ainda tá super ocupada, super atleta, e aí deixando algum tempinho para a gente. Não sei se o pessoal, vou falar um pouquinho da doutora Luciana. Luciana, ela é médica, é mãe da Nini Duzaki, ela é livre docente da Faculdade de Medicina da USP, ela é assistente do Serviço de Transplante de Órgãos, também do HC. E o ano passado, a Luciana participou, esteve à frente da equipe médica do famoso Covidário. O Covidário foi um daqueles prédios do HC que se transformou numa referência de atendimento do Covid. E aí, o ano passado, a gente se conheceu, eu chamei a Luciana, elas fizemos uma live super interessante. E aí, essa semana bateu vontade. Ué, a vacina chegou, por que não conversar de novo mais um pouquinho? Fala um pouquinho sobre você, Luciana. Bom, acho que é isso. Você fez um bom resumo. E essa semana realmente é muito significativa, né? Acho que era algo que há um ano atrás a gente esperava muito. A gente não tinha ainda muita certeza em relação a quando a vacina chegaria. Sim. E eu lembro que era uma pergunta que eu ouvia muito. Quando chega a vacina? E eu sempre respondia que eu achava que era no primeiro semestre desse ano. 2021. Veja bem, a gente conseguiu a vacina ainda em 2020, né? Não chegou aqui no Brasil, mas os países já começaram a vacinar. Foi fantástico. Então, mostra que o ser humano tem uma capacidade enorme, né, de produzir ciência com uma velocidade muito maior do que há um tempo atrás. Uhum. E a gente já agora está começando finalmente a vacina aqui no Brasil. Esperamos que o quanto antes a maior parte da população já esteja vacinada, mas eu acho que o cenário já muda um pouco, né, do que a gente viveu ano passado, que a gente conversou naquela época. Sim, acho que é uma semana realmente que faz sentido a gente retomar esse tópico. E eu vi você tomando a vacina antes de ontem, foi emocionante, realmente. Eu achei. Pois é. Deve ser uma sensação incrível, porque você teve na frente daquela loucura, né? Aquilo. Quantos pacientes você tem mais ou menos ideia internados naquele período? Então, quando eu trabalhei lá no Covidário, o que aconteceu? O prédio inteiro do Instituto Central ficou dedicado ao atendimento de pacientes Covid. Então, muitos médicos, muitos profissionais de saúde, enfermeiros, físicos, ficaram trabalhando lá. Pessoas de diversos setores, residentes, assistentes, de todas as áreas, foram divididos para atender os doentes Covid. Eu fiquei numa enfermaria de Covid, então não era uma UTI, era uma enfermaria, junto com vários colegas meus do transplante que também trabalharam nessa enfermaria Covid. Naquela época, a gente chegou a ter 300 vagas de UTI, só Covid, e tínhamos mais 300 leitos de enfermaria só Covid. Acho que até setembro a gente já tinha atendido mais de 5.000 pacientes. Até setembro, quando começou um processo de desmobilização. Que foi o quê? Foi retomar as outras doenças, porque nesse período as outras doenças ficaram muito menos atendidas, né? Porque o prédio era só Covid. Só que começou a ter uma demanda muito grande também das outras patologias que não podiam deixar de ter assistência. Então, para retomar a assistência das outras doenças, o hospital se organizou para ter uma parte Covid e uma parte não Covid. Então, de setembro para cá,
a gente tem esse modelo, que é uma parte Covid e uma parte não Covid, deixou de ser só Covid. Tá. E acho que agora eu não tenho os números, mas até setembro eram 5 mil pacientes atendidos, agora já deve ter muito mais. E aí hoje acho que já atingiu aqui no Brasil 214 mil mortes, não é isso? E no Exato. mundo parece que tem 94 milhões de contaminados. Exato. E é muito grande. É muito. Agora, daquela época, daquela loucura, né, do atendimento que vocês tinham naquela época e a desativação do covidário, você percebeu, obviamente, uma diminuição, todo mundo percebeu, mas o que você acha que de novo começou essa reativação dessa, digamos, outra onda? Foi falta de informação, não foi? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que assim, a segunda onda já era esperada. Essas epidemias virais funcionam em geral dessa forma. Aqui no Brasil a gente nem chama de segunda onda porque a gente não teve um completo arrefecimento da primeira. A gente teve um cenário diferente da Europa, porque na Europa eles fizeram uma primeira onda bem clara e os números caíram bastante. Chegaram a ter 30 casos dia, 50 casos dia na Itália, tiveram alguns dias sem nenhum óbito, não sei se vocês se lembram. E aí depois voltou a subir. Aqui a gente passou muito tempo num platô, né? A gente passou março, abril, maio, junho, julho, agosto num platô, então a gente teve meses com muitos óbitos, muitos casos. E aí começou a cair realmente, mas nunca chegou a cair em números muito baixos. A gente teve uma queda, mas não foi uma queda tão importante quanto na Europa. E aí já começamos a subir de novo, que é um repique. Esse repique tem vários motivos, mas muito devido ao fato das pessoas começarem a circular mais, não só porque as pessoas se cansaram, mas porque realmente as medidas de isolamento foram sendo afrouxadas, né? O comércio abriu, as coisas voltaram a funcionar em vários lugares, as pessoas começaram a circular mais, e aí a gente teve a segunda onda e estamos... A segunda onda ou esse repique, que é o que a gente tem visto agora, que a gente tem vivido agora, mas já era esperado, assim, os cientistas esperavam muito para janeiro mesmo ter um aumento de casos, porque sabia-se que com as festas de final de ano e o vírus ia circular muito. O que as pessoas não tinham muita certeza era em relação à imunidade, e até se falou muito de imunidade de rebanho em Manaus, porque saíram os estudos que 70% da população tem anticorpo, e Manaus já tem imunidade de rebanho. Isso chegou a ser publicado, e um estudo bom. E Manaus agora vive uma crise tremenda, né? Ou seja, não tem imunidade de rebanho. Então, isso começou também a trazer luz para isso. E aí, portanto, assim, acho melhor a gente confiar na vacina e não na imunidade pela doença. Sim. Porque a Suécia, eu acho que fez um exemplo, uma tentativa de não fazer nada, está tudo liberado. E não funcionou. Não funcionou. Eles tiveram números piores do que toda a Europa e tiveram que fechar tardiamente, fazer medidas de isolamento como todo mundo. Claro. Isso ficou claro até para mostrar que não dá para confiar na imunidade causada pela doença, que ainda tem muita incerteza, né, em relação à proteção que a doença dá, duração de anticorpo, duração de imunidade. Então, ainda tem bastante incerteza em relação a isso. É uma boa pergunta, essa questão da reinfecção, porque eu já vi relatos de uns 47, 52 casos de reinfecção e não se sabe exatamente, existe algum estudo que mostrou alguma propensão individual para essa reinfecção ou isso é aleatório? Não, porque os casos são muito raros, né? A gente tem casos, inclusive no HC tem um ambulatório de reinfecção com um número de casos, mas perto dos milhões de casos do Brasil, por exemplo, tem uma centena de reinfecções, é um número muito baixo. Muito baixo mesmo. E tem desde casos que a reinfecção é mais leve, tem casos que a reinfecção é mais grave, não segue um padrão. E é difícil comprovar a reinfecção, porque tem que provar que não é o mesmo vírus. Então, para isso, você tem que fazer o sequenciamento. Nem sempre a gente tem o sequenciamento do primeiro, porque às vezes tem casos raros que a pessoa fica com o vírus positivo meses, por um motivo ou outro. Já ouvi falar. Então, não quer dizer que é reinfecção. Agora, a reinfecção real são comprovadas pelo sequenciamento de 2 vírus diferentes.
Então, por isso que a gente tem poucos casos comprovados e tem muita suspeita, né? Tem muita gente que tem a suspeita, mas que não consegue provar que é reinfecção ou não. Sim. E isso quer dizer, então, que as cepas novas, essa mutação do vírus seria um dos fatores dessa reinfecção ou não necessariamente? Assim, o fato de ter mutação é o jeito que permite que você identifique que são vírus diferentes. O vírus está sempre mutando. Isso é normal de vírus, né? E é assim que você percebe, por exemplo, da onde veio o vírus. Ah, ele veio da Itália, ou esse é do Japão, ou é da China, etc. Porque a sequência genética vai se alterando com o tempo. E essa mutação que foi descoberta no Reino Unido, o que se percebeu é que ela é mais contagiosa. É um vírus que tem maior facilidade de disseminação. Mas não está relacionado, não tem nada ainda relacionado à reinfecção. Ele é mais transmissível, isso sim. E uma questão, quer dizer, a vacina vai pegar mesmo essas mutações desses vírus, né? O que se sabe. Então, o que se espera é que sim. E lá na Europa já testaram as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna para essa mutação. As vacinas que a gente tem aqui no Brasil ainda não foram testadas na mutação, mas espera-se que funcione, que não tenha problema. Eu recebi muitas perguntas aqui no meu direct. Eu acho que a gente tem que ser didático, porque nossos seguidores têm de entendimentos e tal, não tem médicos, não tem área de saúde, e tem algumas perguntas básicas que eu acho que é legal deixar bem claro. Essa questão do PCR, né? Tem testes na farmácia do PCR e no laboratório. Eles são confiáveis? Vale a pena se fazer? O resultado é mais rápido? Qual é a sua opinião sobre esses testes? Bom, os testes evoluíram também muito rápido. A gente tem muita coisa nova, ainda bem. Então, agora, por exemplo, tem o teste que é feito na farmácia, que é para o antígeno, que é o suave, é feito aquele raspado dentro do nariz, mas ele sai na hora. Esse teste, ele é bom, ele é muito melhor que aquele da picadinha do dedo, do sangue. Aquele da picadinha do dedo, que é a sorologia, aquele teste sempre foi ruim. Ele não é bom para diagnóstico e praticamente não faz sentido mais fazer esse teste. Agora, esse do cotonete, que é o do antígeno, que faz na farmácia e que sai na hora, que eles também chamam de teste rápido, esse tem uma sensibilidade acima de 90%. Ou seja, ele é legal. Ele é bom. Ele é menos sensível que o PCR que vai para o laboratório, que as farmácias também coletam. Só que as farmácias mandam para um laboratório e demora, sai no outro dia. Então, esse PCR faz em qualquer laboratório. Os dois, né? Mas esse que é o do antígeno é um que sai na hora e ele tem um resultado bom de sensibilidade. Então, vale a pena, na suspeita, por exemplo, se você quer um teste que saia em 5 minutos, fazer o antígeno. Se ainda assim vier negativo e a suspeita for forte, aí faz o PCR tradicional, que é o que vai para o laboratório, que fica pronto algumas vezes. Agora, isso que você falou do antígeno, quer dizer, não é necessariamente o sangue que vai... Não é o IgG. Não é o IgG. O IgG é o do sangue. Isso, tá. Esse é o do antígeno, ele é um suave. Ele é feito com o cotonete no nariz. Então é interessante, porque às vezes você não tem tempo de esperar 24, 36 horas. Isso é uma coisa que Ele é um teste novo e agora está cada vez mais frequente, porque ele é rápido, mas ele tem uma sensibilidade bem melhor que a sorologia, que era aquele da gotinha do sangue. Sei. E aí, assim, a pessoa teve o Covid, às vezes o IgG não aparece tão rápido, ainda não tem essa curva, né? Não se sabe a partir de 4, 5 semanas. Não existe ainda assim para se saber se positivou e a pessoa ficar um pouco mais tranquila. Não tem esse número ainda. Não, então, em geral, o IgG, a chance de vir positivo é maior após 14 dias. Mas realmente, a gente vê de tudo. Tem gente que não faz, tem gente que demora um mês, mas em geral após o 14º dia. Mas a gente não costuma pedir IgG de rotina assim, para os pacientes, até porque a gente não sabe o quanto ele é protetor. Então, e não vai mudar a conduta em relação ao isolamento, nada disso. Tá. Agora, o PCR negativo, por exemplo, também não dá para dizer, estou negativo por quantos dias? Ela pode atravessar a rua, ter contato com uma pessoa e se contaminar de novo, né? O PCR e isso foi muito falado, inclusive, para final de ano, né? Porque muita gente falou assim, eu vou fazer o PCR para encontrar minha família. A questão é essa. O PCR é um reflexo daquele momento. Mas, por exemplo, você pegou ontem, o PCR ainda vai vir negativo. Entendeu?
Então, ele não protege a família, não protege o seu avô, sua avó, porque ele pode estar na janela ainda imunológica, onde você vai ter um PCR negativo, ou é isso que você falou, você pode pegar à tarde, se você coletou de manhã, você pode pegar. Então, Você pode ter um encontro e pronto. ele é um corte de tempo que fala sobre um certo momento, mas não é uma garantia assim de que Sim. você realmente não vai transmitir. Mudou alguma coisa em relação a horas que esse vírus fica, por exemplo, dentro do elevador ou na superfície? Tem pessoas que estão neuróticas limpando cada vez mais. Parece que depois de algumas horas ele está inativo. Existe um consenso hoje em relação a isso? Mudou alguma coisa? O que mudou é que as pessoas perceberam que a superfície é muito menos importante que a gotícula no ar, né? Isso já tem algum tempo, assim, que não se recomenda mais aquela coisa de limpar todas as sacolas de mercado. No começo a gente ficou bem louco, né? Acho que todo mundo. No começo chegava do mercado, passava álcool em tudo, deixava a sacola fora. Exatamente. Trocava a sandália para pegar no elevador, mudava outra, deixava tudo fora. É uma loucura. Isso. Percebeu-se que, assim, é muito importante ainda o álcool gel na mão, lavar a mão. Então, manuseou o objeto, passa o álcool, lava a mão se está em casa. Mas essa questão de ficar higienizando tudo é muito menos importante do que a transmissão pelo ar, né? Então, ambiente fechado, pessoa sem máscara. Já se provou que, assim, lugares fechados é muito mais importante do que lugar aberto e a gotícula. Tá. Em relação à máscara, eu vejo pessoas, né, a máscara aqui no queixo, aqui no nariz, na boca. Orienta um pouco em relação aos os materiais da máscara. Quer dizer, um tecido algodão é a mesma coisa que uma microfibra, como de um TNA. Existe um padrão assim, mínimo, básico, para as pessoas saberem quando que lava essa máscara. Vamos repetir isso, porque eu acho importante. Recentemente eu não li nada de novo. Eu tinha estudado bastante isso ano passado. E se não mudou, o que funcionava bem era pelo menos duplo o tecido. Alguns tecidos eram melhores que outros, então o algodão era bom e eles recomendavam, inclusive, colocar no meio um TNT. Isso, um filtro, que é um filtro, então seria algodão e TNT no meio. E também lavar todo dia, né, diariamente, a máscara de tecido. A gente começou a ver máscaras de todo jeito, né? E algumas são evidentemente ruins. Assim, você percebe algumas que você vê o furinho. Não, crochê, uma coisa crochê. Então, gente, a máscara não é para ser bonita, ela tem que ser eficiente. Então, um teste bom é você respirar pela máscara. Tem que ser um pouco difícil de respirar pela máscara, porque se o ar estiver passando super fácil, quer dizer que ela não está impedindo a passagem do vírus. E a ideia é que ela proteja da passagem do vírus, tanto do seu quanto do de fora. Então, por isso que a camada dupla ou tripla, o tecido com uma trama mais fechadinha, funciona melhor, sem dúvida. E ela não pode ficar molhada também, porque molhada permite a passagem do vírus. Exatamente. A gente viu vários casos de maskne, que é um fenômeno até descrito em Nova York, de piora da acne, mas não só da acne, também de lesões bacterianas e virais pela respiração. Quer dizer, a mucosa bucal... Fica úmido. Está úmido, e aí desenvolveu, a gente viu vários casos fazendo telemedicina, muitas consultas nesse sentido. Realmente é um problema essa questão da máscara, eu acho que a orientação é muito importante. Tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar passar, Moreno Tati. Quem já pegou fica imune por 5 meses, mas continua transmitindo? Não, então, quem está imune, se a pessoa está imune, ela não pega a doença, ela não desenvolve a doença, então ela não transmite a doença pela gotícula que sai na via aérea. A única forma dela transmitir é pelo contato. Então, por exemplo, alguém espirrou no rosto dela, ela pôs a mão e encosta em algo que você vai comer. Ela funciona como um fômite. Fômite é isso, é o objeto que leva o vírus, né? A gente chama de fômite, é o termo técnico. Então, a pessoa não transmite do jeito comum, que é esse, assim, eu tô falando, tô emitindo um monte de gotícula, porque eu tô com o vírus dentro de mim. Essa pessoa não vai ter o vírus na sua secreção. Então, a chance dela transmitir é muito pequena. Basta que ela limpe, higienize sempre as mãos, que ela não é um transmissor. Tá. Aqui, Agir, não transmite se estiver imunizado com anticorpo. O tempo de intervalo para reinfecção ainda é um mistério, mas o mean time provável de 3 meses, é isso. Tá.
Aqui, o Léo perguntando, quanto às máscaras, ela aumenta a oleosidade? Ah, sim, aumenta. Essa questão da temperatura, a gente tem visto. Mulher, principalmente, que tem a acne da mulher adulta, que é uma acne Eu bem... tenho. Aqui, Ah, é? Então você deve sofrer um pouquinho eu sim tenho com algumas isso. acnes aqui no queixo e é bem da Pior, oleosidade. pior. É, ela é pré-menstrual, existe Uhum. todo um consenso, um protocolo de tratamento. Agora, me diz uma coisa, você como atleta, eu esqueci de falar, gente, a Luciana é triatleta, maratonista, Ironman, não sei quantas vezes no Havaí, ela é um exemplo. A gente vê no Instagram, às 5 da manhã ela está nadando ou está pedalando. Parabéns, parabéns, é muito Obrigada. exemplo. Como é que você faz, por exemplo, a máscara? Você, ó, vai nadar, você tem que chegar, você vai no mar, você vai de máscara até o mar e aí tira Vou, quando mas vai. assim, gente, já, olha, já recebi várias críticas em rede social. Isso já foi um grande, algo assim super discutido no meio esportivo, a máscara. Porque a Sim. OMS, por exemplo, num dado momento, se você entrar no Instagram da OMS, a recomendação lá é não usar. E aí isso gerou todo, porque no começo todo mundo usava, no começo eu usava 100%. E aí isso gerou uma série de discussões em relação ao uso da máscara na atividade física. Fato é, primeiro que ela realmente molha muito rápido. Pois Então, é. assim, tem algumas Uhum. melhores. Eu gosto de algumas que foram feitas para atividade esportiva, porque eu percebo que ela é mais rígida, tem um filtro, molha um pouco menos, porque a de tecido ou a cirúrgica fica molhada na corrida em 10 minutos. Ela já perde efeito. Pois é. Então, Pois é. assim, e ao ar livre, o risco é muito baixo. Assim, Sim. se você não estiver próximo da pessoa. Então, o que eu acho é, se você estiver com outras pessoas e perto de outras pessoas, você vai ter que usar. Agora, se você está correndo na rua sozinho, longe, Uhum. afastado, leva a máscara. Por exemplo, eu sempre vou com a máscara porque no meu prédio, obviamente, é obrigatório em qualquer lugar, elevador, portaria, sempre tem que estar com a máscara. Mas você não precisa, por exemplo, você está pedalando na estrada sozinho, ficar de máscara. É até. Claro, claro. Caminhando numa praia sozinho. A gente vai nadar, eu fui com a máscara, cheguei, vou colocar a máscara na mochila, e aí vou Sim, nadar, nado e tal, volto e coloco a sim, máscara. sim. Não tem como. E aí a gente tira foto, faz selfie, posta, aí a galera, tá sem máscara. Realmente, tô sem máscara, eu vou nadar. Problema. Isso aconteceu comigo também no final do ano passado. Eu num jantar com um casal de amigos e eu num jardim, Uhum. sem máscara, a gente é metralhado. Quer dizer, entendemos tudo isso, mas tem Mas você algumas tirou a máscara situações. para comer. Exatamente. Não, mas olha, isso aconteceu a primeira vez lá no Covidário. Então eu já tô assim descolada, pode falar, porque a gente estava no Covidário, no auge. E a minha equipe super motivada, que eram as enfermeiras do transplante, a gente passando aquele perrengue, perará, teve festa junina. E a gente resolveu fazer uma festinha lá na nossa salinha. E aí tinha umas 10 pessoas e a gente tirou uma foto. Na foto tem umas 4 pessoas com máscara e umas 6 pessoas sem máscara. Nossa! Mas assim, bastou, a gente foi metralhado. É. E aí, assim, a gente tava comendo, tinha um monte de quitutes lá de festa Pipoca, junina. tinha rapadura, E tinha assim, lá no hospital canjica. não tem copa disponível assim para todo mundo que estava trabalhando naquele momento, porque Sei. era muita gente, muito fisioterapeuta, muito enfermeiro e tal. A gente Uhum. todo dia tirava a máscara para comer naquele ambiente. Era o ambiente que a gente tinha. A gente tentava Sim, sentar 1,5 metros e tal, mas a gente comia. Até uma sim. enfermeira falou, ela falou isso, ela falou, gente, a gente come todo dia. A gente ser humano, né? Era assim, o resto do tempo todo a gente A estava com rede a nossa social máscara. tem que ter o limite da razonabilidade, né? Da razão. Que E aí nem, aconteceram várias vezes depois, no Rio de né? Janeiro, por exemplo, chegou uma hora que a prefeitura liberou o shopping, mas proibiu a praia. Quer dizer, você via milhares de pessoas debaixo do guarda-sol juntas e o Uhum. shopping é uma coisa maluca. A Rita está perguntando aqui, a imunidade é vista com IgG positivo? É isso? Então, tem a imunidade mediada por anticorpo, que aí é o IgG Uhum. positivo, mas existem outras formas de imunidade. Então, tem imunidade celular, linfócito B. Então, não é só assim. Então, você pode Uhum. não ter o IgG e se teve contato com o vírus, seu corpo já sabe se defender melhor através da Sim. imunidade celular e você Uhum. pode ter ou uma infecção mais leve ou pode nem ter uma infecção. Então, não é só
o IgG. Tem outras formas que o seu corpo se defende e que funcionam muito bem. Então, não precisa especificamente ter o IgG. Tá. Mas ele é também uma forma. Importante, uma forma, né? A Tânia está dizendo, está me causando muita secura na garganta. Falo muito no meu trabalho. Com certeza, a gente acaba não respirando. Eu, no final do dia, usando 6, 7, 8 horas, fica super... Outra coisa, a gente toma menos água. E isso lá no hospital, na época que eu estava no Covidário, que a gente ficava de N95, começou a ter uma campanha para a gente lembrar de tomar água. Porque você está com a máscara, aí até tirar o elástico, o cabelo e tal, a gente acabava tomando pouca água. E fica o dia inteiro de máscara, se esquece, então tem que lembrar também de se hidratar um pouco mais. E principalmente agora, no verão, que está insuportável o calor, a gente às vezes desliga o ar-condicionado para a janela, eu ligo o ar, mas também com as janelas abertas. Eu acho que é uma boa dica mesmo. Me diz uma coisa, teve alguns estudos, eu acho que eu li, a respeito da questão do grupo sanguíneo O ter menos possibilidade de pegar o Covid. O estudo foi assim, realmente conclusivo, válido ou só especulação? Olha, do que eu vi de grupo sanguíneo era em relação à gravidade da doença e não à contaminação. A contaminação é a mesma. Não sei se tem algum estudo novo que eu não tenha lido, mas da época que saiu muita coisa do tipo sanguíneo A, que tinha casos mais graves, era em relação à gravidade. Da mesma forma que a gente sabe que homens têm quadros mais graves de Covid que mulher. É um fator de risco, né? Além dos que a gente já sabia. Obesidade, comorbidade, tudo isso faz com que a pessoa tenha a chance de ter uma doença mais grave. O tipo sanguíneo é um fator também. Tá, não é ter contaminação, não. Mas tem uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender, porque essas questões de epidemiologia e estatística, elas não valem para o indivíduo do ponto de vista individual. Eu já vi muita gente falando, eu sou O. Não é assim que funciona. Não vou fazer nada, vou tirar a máscara e vou lavar estatística, gente, você tem que pegar um grupo gigante de indivíduos que você testa uma hipótese para ver se essa hipótese é verdadeira ou falsa. E essa hipótese é verdadeira ou falsa depende desse número, desse N. Então, às vezes, para 1000 indivíduos, o grupo O teve 15% a menos. Não quer dizer que você sempre vai cair naquele. Você tem só mais chance. Então, essa é uma questão que é um pouco complexa, mas ela vale para tudo. Por isso que a gente vê gente jovem, sem nenhuma comorbidade, ter quadros graves. E aí, a pessoa fala, mas ele é jovem. É por isso, porque os fatores de risco falam para uma população grande, né? E não para o risco individual. Por isso que eu falo, o risco individual a gente não consegue mensurar. Isso é muito importante. As pessoas querem ouvir coisas que elas querem ouvir, né? Elas querem falar, eu sou jovem, sou tipo O, e tenho histórico de atleta, então eu posso tirar minha Vou para balada, exatamente isso. Ó, tem uma pergunta interessante aqui da Liz. Se existe alguma explicação para pessoas que não se contaminaram, mesmo tendo contato com infectados? Eu vi vários relatos disso, né? Tem muitos. Marido e mulher que ficaram no mesmo quarto e famílias, ninguém sabe. Tem muito caso assim, é super comum. Então, numa família, 3 pegaram, 2 não pegaram, todo mundo estava junto, continuou junto. E não se sabe. Deve ser algum fator imunológico individual. Não sabemos. Tá. Aqui uma outra pergunta. Se a asma controlada seria um fator protetor? Não que eu saiba. Também acho que não, né? Se pode reutilizar eventualmente a máscara N95 ou tem que descartar sempre? Não, a gente reutiliza, até porque ela é super cara. O último protocolo lá do HC, acho que eram 14 dias de uso. Teve uma época que era em dias corridos, mas dá para usar. Assim, só tem que descartar antes se ela molhar ou se você perceber que ela está danificada porque ela tem que ficar bem justinha. Mas se não, você pode usar. E dá para ver a recomendação de cada fabricante também. Isso é interessante, você olhar a recomendação do fabricante. O lisofórmio também, assim, spray de repente para... Isso, também. Deixa ela arejada. Outra coisa, guardar quando não estiver usando em envelope de papel.
Lá no hospital a gente sempre guardou em envelope de sim. papel. Não Sim. deixar em plástico, porque o plástico mantém a umidade. É ruim. Tá. Vamos falar um pouco agora, então, das vacinas. O que você acha? Quer dizer, eu acho que elas chegaram realmente antes do que a gente imaginava. Eu acho que a ciência avançou muito. As pessoas ficam especulando, a vacina é muito rápida, apareceu muito rápido. Mas os estudos foram muito, muito convincentes. Fala para a gente um pouquinho das vacinas em geral, né? Além da que nós já temos. Bom, eu acho que houve uma força-tarefa, como nunca, né, na humanidade, para desenvolvimento de vacinas, num momento que a tecnologia já está muito. E a gente percebe, gente, é só perceber, por exemplo, computador, celular, de 10 anos para cá, como as coisas evoluem. Então, assim, a ciência também evolui, a tecnologia evolui e a necessidade faz acontecer. Então, teve investimento milionário de grandes farmacêuticas dos países, etc. Então, havia um interesse social, interesse econômico, muita gente boa focada nisso. E eu acho que as vacinas... E assim, já tem todo o histórico. Tirando a vacina de RNA, todas as outras são modelos de vacinas que já existiam para outros vírus. Então, não é um conhecimento que começou do zero. Já existe a vacina da influenza e uma série de outros vírus. Então, eu acho que foi no tempo que a gente precisava, quanto antes, melhor. Né? Exatamente. E eu acho que assim, o Instituto Butantan, o Fiocruz, são instituições tão categorizadas. Exato. Tem anos de existência. Muita experiência, né? E o Brasil, assim, em termos de vacina, é realmente um país exemplo. Assim, a gente tem um programa de vacinação todo público. Tanto é que essa questão logística de vacinação, a gente não vai ter problema. Porque a gente tem posto de saúde, UBS, e as pessoas estão acostumadas a fazer vacinação em massa. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão tendo esse problema, porque lá não existe rede de saúde pública. Então, as pessoas não têm um lugar onde elas vão vacinar gratuitamente para cachumba, rubéola. Muito diferente a gestão de saúde que eles têm lá. Então, eles estavam tendo dificuldade até de organizar essa questão, porque a vacina lá também está sendo gratuita para o Covid. Então, aqui no Brasil, a gente já tem um histórico tanto de fabricação de vacina, né, por esses institutos, produção de vacina em solo nacional, assim, e distribuição. Mas falta insumo. Então, insumo é um problema que todo mundo vai ter. Tanto o insumo da vacina, quanto agulha, seringa, esse tipo de material que atualmente a grande maioria é importado, mundo inteiro disputando. Então, esse é um problema que a gente também vai provavelmente ter, né? Porque eu já vi estamos o seu tendo depoimento. do insumo, né? Sim. Eu vi o seu depoimento do Dr. Fernando, neurologista, lá no HC tomando a vacina. Disse que foi super rápido, né? Super. Então, isso foi muito interessante. Eles montaram lá no Centro de Convenções e Bolsas uma força-tarefa. Acho que por alguns motivos. Primeiro, para vacinar rápido todo mundo. Hoje encerrou, já vacinou o hospital inteiro, são 28 mil funcionários, 23 Que mil. loucura, que rapidez. Hein? E para não ter aglomeração. Então, eu falo que não deu. Eu estava super emocionada. Eu estava assim, eu falo que eu queria ter ficado mais tempo lá dentro, mas não pode, porque eles te expulsam. Então, assim, você entra, senta, vacina e sai. Para não ficar no ambiente nem o tempo de correr o risco de se contaminar. Óbvio que todo mundo de máscara, mas muito eficiente, assim, foi fantástico. Eu falei que tinha que montar um mutirão desses no AMB, por exemplo, para vacinar a população, porque realmente, em cada posto de vacinação, tinham 2 enfermeiras e mais 2 profissionais. Então, você chegava, nos computadores eles já cadastravam no KINES, no sistema de saúde do SUS, que você tomou a vacina, e já te davam também o cartãozinho. A enfermeira já estava com a agulha na mão, aplicando, enquanto a outra já vai preparando para o próximo. Então, era assim, um esquema muito... E, além disso, já tinha uma pessoa na frente para tirar foto, porque todo mundo queria a foto. Todo selfie postando. Então, assim, todos os profissionais têm a foto, não sou eu, todos, porque é um momento histórico. É um momento... E eles previram isso, que as pessoas iam querer a foto. Então, já tinha também uma pessoa na frente que pegava seu celular e tirava a foto. Sensacional. Aí eu falei, a gente estava num clima, e até eu conversei com algumas pessoas antes e depois, falando, gente, parece um pouco ostentação, né? Assim, será que... Você postou isso. Mas é porque era um sentimento mesmo. E eu pensando, eu não sabia, por exemplo, se minha mãe ia conseguir vacinar,
porque minha cidade é muito pequena e ela já tinha falado, não sei quantas doses vão vir e tal. Eu falei, gente, eu preferia, por exemplo, que minha mãe vacinasse ou que minha avó vacinasse, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, ou eu vacinava ontem ou não vacino mais. Assim, lá no HC foi Não, aqueles... claro. Então, Claro. assim, a gente não tinha a opção de doar a nossa dose. A dose Sim. foi destinada. Quem decidiu isso não fomos nós. Então, assim, né? Foi a política. Claro. Então, eu falei, é melhor a gente tomar para poder ficar protegido lá, porque a gente lá no transplante atende imunodeprimido. Então, Claro. nossos pacientes são pacientes com muito risco. Então, nesse ponto, é muito bom que todo mundo esteja protegido, porque a gente não transmite para o nosso paciente. Isso Claro. é importante, né? É interessante falar um pouquinho da segunda dose. Está previsto, então, de 2 a 3 semanas? Já tá marcado, agendado, né? Para vocês voltarem? Ainda não está agendado, mas o que eu ouvi é que vão ser 28 dias, 3 para 4 semanas. Tá. Mas eles ainda não mandaram um aviso oficial para a gente da data. E foi uma pergunta aqui que fizeram, inclusive, assim, se eu não tenho carteirinha do SUS, eu posso tomar vacina? Tem que fazer a carteirinha do SUS. Pelo menos para a gente tinha que ter o número do KNES, que é o número do cartão do SUS. Que Precisou, porque eles estão registrando no sistema. Sim, tem que ter. Mas você faz online, você entra no site e faz online com o seu CPF, é muito rápido. E a carteirinha é virtual, não é mais de papel. Então, você entra lá digita cartão do SUS no Google, que já entra no lugar. Quem precisa fazer. E você já faz, coloca teu CPF, nome, barará, e já vão gerar o teu número do SUS. É bem fácil. Sim. Outra pergunta que me fizeram, que eu achei bem interessante, é assim, a primeira dose eu tomei de um laboratório. Obrigatoriamente eu tenho que tomar do mesmo eles estão recomendando, sim, que as 2 doses sejam do mesmo fabricante, do mesmo laboratório, porque as vacinas têm mecanismos diferentes. Então, para você ter a resposta imune que eles esperam e que os estudos mostraram, tem que ser com a mesma. Se fizer com outra, pode até ser que funcione, mas aí ninguém sabe dizer. Você não está respaldado com o estudo, né? Eu acho que teve alguns países até que pensam, eu não sei se na Inglaterra, que vamos tentar imunizar mais pessoas dando só uma dose para todo mundo. O que não é correto. Você, para ter a imunidade, né, você criar os anticorpos, tem que ter a segunda. Então, tem que ver como é que foi feito o estudo. Então, para algumas vacinas, eles fizeram o estudo com 1 dose e com 2 doses. E aí mostraram qual é a resposta com 1 e qual é a resposta com 2. E aí tem que fazer toda uma análise, o que vale mais a pena epidemiologicamente, gasta menos ou mais, e a proteção. Agora, por exemplo, da Coronavac, os estudos são com 2 doses. A gente não tem a informação com 1 dose. Então, não pode fazer 1 dose, porque não tem nem... E a Anvisa aprova para a forma como foi feito o estudo. A Anvisa é muito séria em relação a isso. Então, eu assistia no domingo 5 horas do negócio da Anvisa. Eu também fiquei emocionado. Eu assisti tudo do começo ao fim. E aí, eu já sabia como era, porque eu já fiz algumas coisas para a Conitec bem parecidas. Eu não sabia. Eles são muito rigorosos e eu sabia que eles iam apresentar os estudos e tal. E foi super bom, porque eles apresentaram a revisão de todos os estudos e eles aprovam para aquele uso específico naquela dose específica que foi pedida a solicitação. Tanto é que para a nova dose do Butantan, que já foi feita aqui em São Paulo, porque as 6 milhões vieram importadas, eles tiveram que fazer outro pedido, porque aí a Anvisa vai analisar essa fabricação que foi feita aqui no Brasil. Outro lote. Não, eu achei incrível, porque essa análise eu achei emocionante, os votos todos, e que ficou bem claro que a vacina é importante, que não existe medicamento, não existe... E eles falaram, isso foi legal também, que eles todos falaram, né? Não temos tratamento, não temos medicamento preventivo. Não, exatamente. Eu achei incrível. Isso deixou bem claro que não tem nenhuma comprovação dessas drogas que andaram especulando. Tem uma pergunta aqui que é da minha área, a Dora Neves, ela pergunta: a vacina pode dar reação para pessoas com preenchimentos, fios de estimulação de colágeno? Isso foi divulgado, muita fake news. Na verdade, gente, é o seguinte: quando você faz preenchimento com ácido hialurônico ou coloca fios de PDO, são tratamentos já clássicos, muito bem estabelecidos e que têm uma durabilidade X. Quando você tem uma reação inflamatória, às vezes, por exemplo, uma virose,
uma infecção urinária, uma infecção dentária. Às vezes, esse processo inflamatório infeccioso pode desencadear nos locais que você fez o preenchimento algumas reações que nós chamamos de TIP, que é o eritema transitório intenso persistente. Então, isso é alguma coisa que nós já conhecemos em outras patologias, então isso não justifica achar que eu vou tomar vacina, eu vou ter esse problema. Não é dessa forma. Eu acho que a pergunta ela foi muito boa, porque várias fake news também, quem tem preenchimento pode tomar vacina, ou se tomar vai ter problema. Não é assim. É um episódio que nós sabemos muito bem lidar se acontecer. Eu acho que boa pergunta. A Adriana querida, perguntando se já está comprovado de fato a reinfecção. Sim, já está, isso já se falou bastante. Alguns efeitos, existe uma pergunta, efeitos colaterais das vacinas descritos, você sabe, dessa Coronavac? A Coronavac é uma vacina que tem efeitos muito leves. O mais comum é dor local na aplicação. E lá no hospital a gente ficou, né, nesses últimos 3 dias. Você está com dor? Eu não tive absolutamente nada, mas alguns amigos tiveram dor no local, hematoma, dor muscular. E aí, muito pouco caso de cansaço, fadiga, cefaleia, mas nada de efeito adverso mais importante do que isso. É uma vacina muito segura. Isso já foi até publicação do estudo de fase 2 que saiu no Lancet. Então, em relação à segurança, que são os eventos adversos, a Coronavac é uma vacina muito segura. Tá. Eu acho que seria legal falar um pouco da história. 50%. Explica, né, a respeito do... ela dá 50,8%. As pessoas estão confusas em relação a isso. Eu vou tomar vacina e só vou ter 50% de proteção. Então, não é bem assim, né? O que é do primeiro? No grupo estudado, né? Então, eles aplicaram, eu não lembro de cabeça, 4, 5 mil pessoas no grupo vacina, 4, 5 mil pessoas no grupo placebo. O que acontece? O número de pessoas que vieram com PCR positivo, que tiveram a infecção com o vírus, foi 50% menor no grupo vacina. Ou seja, no placebo tiveram, sei lá, 200 pessoas e no vacinado 100. Mas o que é importante? No grupo vacina, não teve nenhum caso grave com óbito, internação em UTI. Nenhum. Então, o que eles falaram? 100% de proteção para casos graves. E para casos que tiveram sintoma, que precisaram procurar um atendimento, não internação, 70% a menos. Então, ela tem uma eficácia para casos leves de 70% e de praticamente 100% de proteção para o que realmente importa. Para você ir para UTI ou morrer. Então, eu falo, isso que... E, gente, isso é o mais importante, porque desafoga o sistema de saúde e acaba com a mortalidade. Para isso, ela foi ótima. Você, por acaso, se contaminar, porque ela não vai proteger 100% das pessoas da contaminação, que é o tal dos 50%, mas se você não precisar ir para o hospital, não precisar ficar internado e principalmente não falecer, perfeito. Não, então, assim, e querendo ou não, agora é o que a gente tem, sabe? Pode ser que daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente tenha outras opções, mas agora não tenho nem o que pensar, sabe? A gente tem que ser pragmático nessa história, não pode ficar... vou esperar da Pfizer... Depois a gente vê. Eu também tenho a mesma opinião. Hoje ainda uma paciente foi fazer toxina e perguntou: o senhor vai tomar a vacina da China? Eu falei, vou tomar sim, a primeira. É o que nós temos. Eu acredito sim que realmente houve toda essa especulação, porque é da China. Gente, os insumos de todas as vacinas. Não, e falou-se tanto da vacina de Oxford, as pessoas estavam esperando que ela viesse da Inglaterra, mas ela vem da Índia. E o insumo vem da China, ou seja, os fabricantes são sempre os mesmos. Né? A vacina pronta vai vir da Índia e o insumo para fabricar na Fiocruz vai vir da China. Ou seja, ela foi desenvolvida por pesquisadores em Oxford, mas não vai ser produzida na Inglaterra. Muito bom, porque as pessoas realmente têm esse preconceito. Né? Isso é preconceito mesmo.
Olha, tem uma pergunta aqui. Você acha que a vacina para a Covid, com as variantes, né, com as cepas diferentes, será uma vacina recorrente como a da influenza? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Ainda não se sabe, eles estão acompanhando os indivíduos dos estudos para ver duração de imunidade. Então, todo mundo que entrou nos estudos de vacina vão ser acompanhados por 6 meses, um ano, Sim. porque quem sabe com 1 ano e meio ainda está imune, com 2 anos ainda está imune, e aí eles vão começar a dar essas respostas ao longo do tempo. Mas, Uhum. como, por exemplo, para a influenza, pode ser que a gente precise tomar todo ano. A gente ainda não Eu sabe. também acho, eu também acredito. É. Agora, existe mais ou menos uma ideia de quantos por cento da população precisa estar imunizada para que aquela história, né, até da imunidade de rebanho, acho que 50%, 60%, é isso? Esse Então, número? os últimos números que eu ouvi, eu até vi uma entrevista que estava o Esper, estava alguns pesquisadores bem importantes aí na área, eles falaram de mais de 70%. O número seria 80%. em torno de 70%, é o que se imagina para um contexto de grandes cidades, centros urbanos, com grande circulação, onde as pessoas não conseguem evitar o contato com muita gente. Então, eles estão imaginando 70%. Mas Uhum, uhum. também é um número que pode mudar ao longo da É, vacinação. claro. O importante é que vacine-se o mais que puder. Estão perguntando aqui explicar sobre a falta de insumos no Brasil. Isso é um problema que a gente, Na né? verdade, esse insumo da vacina parece que sempre já estava previsto que seria importado, né? É a questão comercial, demanda. Acho que assim, tem muita gente comprando. Sempre quando tem alta demanda, as coisas não são tão simples. Tem Uhum. questão comercial, questão política, mas vai vir, Claro. assim, vai Chega vir. um momento que isso vai virar rotina, como todas as Exato. E outras. assim, como também tem um interesse comercial, o fabricante também quer vender. Então, é assim, Claro, tem questão nós, política, mas ao mesmo tempo ele quer vender. Então, assim, nós. na hora que tiver, é o Brasil o comprador, vai vender para o Brasil. É que agora todo mundo está comprando. Mas eu acho que assim, o Exatamente. cara também está investindo em produção, eles estão construindo fábrica, daqui a pouco vai ter uma produção gigantesca para vender. Mas Claro. o mundo se adequa, né? O ser humano é ótimo nisso. Então, assim, não dou 6 meses para ter fábrica de insumo de vacina de tudo. Eu também O acho, ano vai que estar vem a vacina já bombando. está bem mais barata, sem dúvida. E você acredita que as clínicas particulares vão ter acesso às vacinas ou isso só depois que todo mundo tiver imunizado? Você está sabendo de Olha, alguma coisa eu no começo disso? achava que ia demorar bastante. Agora eu Uhum. já estou menos com esse pensamento. Eu acho que daqui a alguns meses, quando essas questões comerciais começarem a se acertar, porque existe, Uhum. óbvio, o interesse, né? E Claro. existe. Eu já vi entrevista com o presidente lá da Associação das Clínicas de Vacina e tal, saiu uma entrevista grande dele na Folha, e eles já estão negociando com vários fabricantes. E, obviamente, isso está sendo falado, né, desde que se Sim. começou a pensar em vacina, existe essa negociação. Então, acho que assim que as questões políticas permitirem, porque isso vai ter que ser autorizado pela Anvisa, pelo governo Isso, lógico, federal, até a lógico. OMS luta para que isso não aconteça de uma forma muito. Porque eles não querem que tenha um privilégio social, né, de acesso à Sim, vacina. E já sim. está tendo, porque assim, na África não tem ninguém vacinando ainda. Países muito pobres vão ter mais dificuldade. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, por enquanto, eles estão evitando que a vacina possa ser comprada diretamente por uma pessoa, né? Ela está sendo Sim, comprada por governos. claro. Mas Mas daqui a nada mais pouco, justo. é o que a gente falou, daqui a pouco a vacina vai estar muito mais disponível e eu acho que talvez para o segundo semestre ela já chegue, né, nas clínicas É. privadas. E aí, de repente, até desova um pouco o serviço público, vai Sim, dar chance sim, para mais pessoas, os que exato. Aí podem acho comprar. que Eu penso também nesse outro lado, acho que também pode acho. até desovar. O senhor João Matuyama está perguntando, mas nós já recebemos, já respondemos. Vocês acham que a população deverá tomar vacina todo ano? Sim. Em um Acho. ano já serão várias cepas, com certeza, com certeza. O Belândia, eu vi pela TV, secretário da Saúde, dizer que aplicar a primeira dose na maioria das pessoas, e a segunda quando chegar. Não, eu acho que só vão usar as doses para as pessoas que têm condições de tomar a segunda, né? Eu acho que eles vão dividir a Agora, no população. processo atual, porque eles distribuíram a 6 milhões, eles distribuíram para cada cidade 2 doses para cada profissional da saúde.
Por isso que atualmente teria dose para 3 milhões. Aí entrando as 4 milhões e 800 novas que devem entrar agora, tem dose mais para 2 milhões e 400 mil pessoas. Está sendo feito muito organizado. E assim, o número de doses é sempre proporcional à população da cidade. Tem cidade que recebeu poucas doses, porque são cidades pequenas. E aí tem que dividir conforme exposição. Então, principalmente o profissional que está atendendo o Covid diretamente está tendo prioridade. Claro. O Caio está perguntando, quem já contraiu o Covid pode tomar vacina? Deve tomar a vacina? Deve. A recomendação é que se tome, até porque não se sabe quanto tempo ou se a pessoa está imune ou não. Então, a recomendação é que todo mundo tome. Uma pergunta da Mônica em relação à vacina da Pfizer. Por que restrição para pessoas muito alérgicas? Tem muita proteína ali? Qual é acho a composição? Né? Eu acho que é mais ou menos eles tiveram 2 casos, né, de reação alérgica mais grave em pessoas que já eram pessoas suscetíveis. Então, e a vacina da Pfizer tem aquela questão do armazenamento, né, que ela tem que estar em freezer. Menos 70, essa que precisa de menos 70. Ela vai ser de mais difícil distribuição aqui no Brasil. Você acha que assim, uma pessoa vacinada, ela pode ser portadora, né, do vírus? Ela pode, como fômite. E ela pode ser a pessoa que não está imune. Lembra que tem os tal dos 50%? Então, vai ter gente que vai fazer PCR positivo para Covid depois da vacina. E é igual a gripe. A vacina da gripe, quem nunca tomou? Eu tomo todo ano. Eu também tomo. E tem ano que você fica gripado, né? Sim, em geral, você vai ter um quadro mais leve, mas não protege 100% do Covid. A gente... os estudos mostram, um é 70%, outro é 90%. Ou seja, algumas pessoas, mesmo vacinadas, vão adquirir o vírus. Aí essas sim podem transmitir. O que acontece é que ela não vai ter um quadro, e muitas vezes o quadro dela vai ser até assintomático, né? Ou bem pouco sintomático. O que é perigoso, que ela vai estar transmitindo. E é perigoso. Por isso que estão falando que é para continuar de máscara. Então, eu também acho. Só vai dar para parar de usar máscara quando o número de contaminados cai muito. Que aí o risco de você pegar em algum lugar fica muito pequeno. Mas nos próximos meses, falei, a gente tem que aceitar a máscara aí como parte da nossa vestimenta. Não, eu também acho. E quando a gente viajava e via os orientais, né? E eles continuam, né? Eles usam máscara desde a gripe suína e ficaram usando. Para viajar, eu acho que eu não vou deixar nunca mais. Para viajar realmente, porque vai que tem um vírus novo já surgindo em algum lugar. Exatamente. Na verdade, faz sentido. Eu viajei em fevereiro do Sri Lanka, cheguei dia 1º de março. Eu fui de máscara, eu não tinha noção da gravidade, que eu via falar, um casal falou, você está sabendo da gripe da China? Eu viajei, cheguei 1º de março, a clínica nós fechamos dia 10. E eu viajei com máscara, mas não sabendo da real necessidade. Eu acho que esse tipo de hábito vai estar aí para frente. Eu acho que eu vou guardar umas N95 aí para viagem, viu? Tem que fazer direto na clínica para procedimento, com certeza. Com certeza. E diz uma coisa, a sua rotina de casa nesse último ano, você tem 2 filhos, seu companheiro tem 2 filhos, conta um pouco assim da sua experiência pessoal, escola em casa. Ai, nem me fala escola em casa, viu? Podia voltar à escola presencial, porque eu acho que assim, eles se adaptam, né? Mas dá muita dó, assim, é muito diferente para a criança. Eu acho que, poxa, eles perderam um ano, assim, tem conteúdo, aprende, acho que quanto maior, menor o prejuízo, porque eles lidam bem com a tecnologia. Minha filha tem 11, vai super bem de conteúdo, mas perde contato humano, o social. Meu filho fala, mãe, escola sem recreio, escola sem futebol, é muito chato. Então, eu acho que eles foram bem prejudicados, assim, de ser um ano difícil para ser criança, né? Ficou muito limitado o contato humano, as relações. E eu acho que agora, esse ano, como vários países mantiveram as escolas abertas, eu acho que a gente vai ser um pouco mais flexível, pelo menos aqui no estado de São Paulo vai ser um pouco mais flexível, e eu sou a favor, porque eles são muito prejudicados, enquanto que quase todo mundo já foi meio que obrigado a voltar a trabalhar, né? Tem muita gente que fica em home office, mas depende muito do estilo da profissão.
tem muita Claro, gente que claro. voltou a trabalhar porque o comércio está aberto, o restaurante está aberto, as Lógico, pessoas, lógico. né? Então, assim, acho que as escolas precisam também voltar. Eu acho que vai voltar metade, metade da turma. Os meus já É, tinham voltado alguns períodos e já foi uma diferença, assim, uma alegria. Eles já iam para a escola super felizes nos períodos que estavam em aula. Agora, fevereiro. e eles têm consciência real, né, da Ah, gravidade, do uso da sim, máscara, do sim, gel, quer dizer, isso sim. E foi no mudado. começo, né, acho que todo mundo foi muito intenso. Eu lembro que, assim, no começo, os 2, 3 primeiros meses, que tava todo mundo sem sair de casa, tudo fechado, e eu saía para trabalhar, a rua vazia, e naquela época eles já viveram muito assim a coisa do Covid. Eu acho que eu falo que eles estão vivendo uma história, né, que daqui a alguns anos vai ser tão forte para eles contar que eles viveram isso assim. Para a gente Sim, também, né? Acho que claro. foram anos, né? Porque já estamos no segundo. A gente está É, vivendo uma coisa tão importante, tão diferente, tão grande, grave, triste, que é um fato é. histórico assim para todos os livros né, do futuro. Eu falo para eles, eu falo, vocês estão vivendo, por mais terrível que seja, vocês vão contar para os seus filhos e para os seus netos Uhum. que vocês ficaram Uma pandemia. trancados em casa, sem aula. Uhum, Então, uhum. é bem marcante. Então tá perguntando quais as sequelas psicológicas. E teve mais lá em cima o doutor Léo, que é um psiquiatra, também perguntando. Com certeza as Ah, sequelas sim. psicológicas, aumento de suicídio, aumento de depressão, Depressão, ansiedade ansiedade, muita generalizada. ansiedade. E Sim. tem gente que até hoje me fala, nossa, eu ainda não me recuperei, eu ainda não consigo sair de casa, eu tenho muito Uhum. medo, ou teve Covid e ficou traumatizado porque teve o Covid, ou perdeu o Sim. familiar, né? Eu falo só o luto. São É, 214 mil óbitos. Quantas famílias ainda estão enlutadas? É um é. luto para muita gente, né? Ou que E sem poder viveu. se despedir, porque pessoas ficavam no hospital, você não podia visitar, não É, podia. E aí a pessoa então, morre, quer dizer, é uma perda é um luto horrível. mal resolvido ainda, por causa disso, porque as pessoas não se despedem, as pessoas morrem sozinhas. Então é uma dor assim que vai levar muito tempo para que a gente vá lidando com isso, e se acertando e vai ficar na nossa história. Isso Não, eu com falo, eu para certeza. mim assim, os meses que eu vivi ali no Covid, isso para mim tá marcado. Nossa, eu lembro de sensações, eu lembro de dias, de momentos que são, porque foi muito forte, isso é muito Muito intenso. interessante. Muito Ontem, quando interessante. eu estava lá vacinando, passava um filme na minha cabeça. Eu falava, nossa, quanta coisa aconteceu, meu Deus. E é muito Sim. forte, hein? Ainda é muito forte. É. Olha, a gente está quase finalizando. Fala um pouquinho da sua vida esportiva para as pessoas saberem. Você pratica Ah, nada, pedala e corre. Fala para a gente qual é a sua sou rotina. triatleta amadora, mas sou apaixonada. Gosto de fazer provas longas de Ironman. Então, Uhum. mesmo sem provas, porque agora esse ano a gente não teve prova, não sabemos se teremos, não importa. Acho Sim, que eu descobri também que treinar é muito bom, não precisa claro. competir para treinar, para ficar bem, cabeça boa, me manter bem humorada. Foi uma das coisas que me ajudou a controlar a ansiedade com a pandemia, no Covid. Eu Eu também. percebi Atividade que, física. nossa, a atividade física me tira um pouco da Sim, ansiedade, eu sou muito ansiosa, então para mim é assim, é uma mudança necessária. Quem não conhece, não pratica, pode começar. Contem comigo, eu ajudo no que for preciso, me sigam que eu dou várias dicas. Eu adoro ajudar quem quer começar a treinar e se movimentar, porque eu sei que isso muda a vida da pessoa de verdade. é terapêutico. Eu digo por É, experiência própria. Eu sempre fiz, mas na pandemia eu dobrei e aí o resultado é incrível. Você vê a é. resposta no teu corpo, na tua cabeça. Eu acho que ajuda muito. Quem não começou, pelo menos vai caminhar no bairro, né? Dar Isso, uma vai caminhar, volta. vai dar volta no quarteirão, vai subir Não precisa escada. ir para academia, né? Você diz, Exato, não tenho tempo. Vai, põe um exato. tênis e vai. É isso aí. Luciana, muito obrigado, adorei. Vamos fazer uma live só de esportes um dia, a gente vai agendar Vamos isso. sim. Tá bom? Muito Obrigada, também obrigado por adorei. Foi tudo. um Adorei prazer. essas informações. Um grande beijo. Eu vou Beijo. salvar aqui. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau.